Oi, é uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ser Fazer Ter. Eu sou Adriano Figueiredo e neste vídeo eu te pergunto: o dinheiro é seu inimigo? Você sabia que na antiguidade teve um império bem-sucedido chamado Império Inca e eles não tinham um conceito definido sobre o dinheiro? Por exemplo, eles acreditavam que o ouro era o suor do sol e a prata as lágrimas da lua. Então, mas mesmo assim, eles eram uma sociedade bem-sucedida, não é? Eles dominavam sobre outros povos. Porém, nós vamos ver aqui junto como isso pode acarretar problemas sérios para viver em sociedade. Por que é um problema? Então imagina você uma história aqui comigo. Imagina um pescador que ele vai e pesque 10 peixes no dia e julgasse: bom, 4 são suficientes para o meu sustento e da minha família. Então sobraram 6. Então com essa sobra, com esse excedente da produção, que ele trocava por outra coisa. Aqui já vai uma lição, tá? Porque eles só faziam o escambo e a troca, essa sociedade antiga, né? Esse pessoal, com o excedente, com tudo que sobrava. Então, ele falava: agora eu quero ovos, eu quero uma dúzia de ovos, né? Ele pegava esse excedente que a gente já conversou, esses 6 peixes, ia no produtor de galinha e falava: olha, me dá, na granja lá, 6 peixes, me dá uma dúzia de ovos para fazer essa troca, esse escambo. Só que, né, isso, como se isso já não fosse alguma dificuldade, tem uma pior ainda. O produtor de galinhas falava assim: eu não quero peixe, não estou interessado em peixe, eu quero milho, por exemplo. Então o pescador falava: nossa, não acredito, eu vou ter que ir lá no produtor de milho, eu vou trocar, vou ver se ele quer peixe, aí eu vou poder trocar, fazer esse escambo com ele e depois eu volto aqui. Então o pescador ia até lá, o produtor de milho. Quando ele dava sorte, já na primeira vez ele já conseguia encontrar, né? Então esse produtor de milho falava: tá bom, eu estou interessado em peixes. E aí então o pescador podia fazer essa troca, voltar para o produtor de galinha na granja e falar: toma aqui seu milho, né, suas espigas. Então o produtor ia falar: até que enfim você me trouxe algo que eu quero, né, que eu queria. Então tudo bem, pode levar a sua dúzia de ovos. Isso já é uma dificuldade absurda. Mas e se o pescador lá no produtor de milho não conseguisse fazer a troca? E se o produtor de milho falasse assim: não, mas eu não quero isso, eu quero outro produto, né? Sei lá, eu quero maçãs, sei lá. Então o pescador teria que ir até o produtor de maçã, trocar o peixe pela maçã, trocar a maçã pelo milho, voltar para o produtor de galinhas e trocar o milho pela dúzia de ovos, para depois voltar para sua família. Percebeu a dificuldade? Era absurda. Então as próprias sociedades antigas começaram a falar: não, desse jeito não dá, a gente precisa de uma moeda de troca, mas é mais prática, não dá para viver assim, é muito ruim. Então daí nasceu diversas moedas de troca, tá? Não é a moeda que a gente está conversando aqui ainda que você conhece, mas é chamadas moedas de troca. Por exemplo, uma das mais conhecidas, né, foi o sal, né? Mas no mundo todo teve diversas formas. Na China até conchinhas foram usadas como moeda de troca, mas uma das mais conhecidas é o sal. No Império Romano, os soldados romanos, né, recebiam parte do seu pagamento, né, em sal. Até que essa palavra salário, né, o termo salário, vem do latim salarium, que significa pagamento de sal. Então, aí essa sociedade já evoluiu, entre aspas, para uma moeda de troca um pouco mais conveniente, um pouco mais prática. O sal era de muito interesse, porque eles não tinham geladeira, por exemplo. Então, para conservar os alimentos, eles usavam sal e tudo mais. Então, já melhoraram, a sociedade já melhorou um pouco. Porém, com o passar do tempo, a troca pelos metais preciosos foi totalmente natural. Pela sua durabilidade, não era perecível, não é? Como o sal, Então, as moedas que foram cunhadas, que significam feitas mesmo, em metais preciosos como ouro, prata, até ferro, na China usavam moedas de ferro, já começaram ali no 1º século. Então agora a sociedade melhorou novamente. Então agora a gente tem uma moeda de troca com maior durabilidade. Porém tivemos outro problema. Eles, né, tiveram outro problema. Fala, não me diga! Quando os nobres antigos, né, os donos de terra, os ricos, queriam adquirir novas terras, comprar novas terras, como eles faziam? Eles iam fazer essa negociação, então eles pediam para os seus serviçais lá, né, buscar a charrete, os cavalos e encher de baús lotados de moedas de metais preciosos. E aí traziam até o dono
dessa terra que eles estavam interessados em comprar, e aí fazia essa transação. Então, olha a dificuldade, né? Tinha que fazer uma segurança dessa charrete, desses cavalos, porque eles estavam trafegando com muito valor. Então, com esse patrimônio, né? Com parte do patrimônio desse nobre. Qual a dificuldade tinha mais? Os reis, né? Monarquia antiga, e quando eles cobravam tributos, eles podiam cobrar com capital humano, que era cada província menor tinha que fornecer adolescentes, tal, para eles poderem treinar e virar soldados, incorporar aquele exército do rei, e tudo bem, era uma forma de pagar tributos. A outra forma, muito mais usada, né, era através de cobrança de moedas de metais preciosos. Então, ouro, prata, eles estipulavam até o quilo dessas moedas de prata e tal. Então, os nobres também tinham que juntar em baús, colocar na charrete, em cavalos e fazer a proteção desse patrimônio que ia viajar até as terras do rei, até o palácio, para poder fazer o pagamento de um tributo. As sociedades antigas, medievais, né, também se viam num problema, numa dificuldade. Então, nasceu na China as notas promissórias. O que é isso? Né? Falando de uma maneira bem simples, é um papel que te dá direito sobre um montante de metais preciosos, dessas moedas de prata, de ouro, de ferro, enfim. Então começou a ficar mais fácil fazer uma transação, um pagamento, por exemplo, até em negociações comerciais mesmo, tá? Então no comércio, a pessoa estava interessada em comprar um navio, e aí ela estava lá olhando, e ela gostava, então ela queria fechar o negócio. Então como ela fazia? Ela dava a nota promissória para o dono do navio, para esse produtor de navio, e aí ele falava, olha, lá estava escrito, né, que ele tinha o direito sobre tanto a quantidade exata, lá, o equivalente a moedas de metais preciosos. Então ele falou, amanhã eu te trago esse peso todo de metais preciosos, mas aqui está já a garantia. E aí já era fechado o negócio. Então começou a facilitar. Só que acontece que essas notas promissórias, que depois foi usada na Europa e no mundo todo, elas funcionaram como o dinheiro primitivo, né? Como assim? Então a pessoa recebia a nota promissória, esse dono do navio, esse antigo dono, né? o produtor do navio que a gente está conversando, e aí ao invés dele fazer essa troca com equivalente de moedas, ele falava, eu vou pagar uma dívida ou eu vou comprar algo com a própria nota, porque ela também é confiável. Então ele ia e passava para frente essa nota promissória, como se fosse o dinheiro, como nós fazemos hoje. E aí ele entregava para essa pessoa, para esse comerciante, para esse credor, se ele estava pagando uma dívida, e a pessoa também aceitava a nota promissória, que ele sabia que a hora que ele quisesse era só trocar pelo equivalente, o que ela valia, né, em metais preciosos, em prata, em ouro, nessas moedas. Ah, agora eu entendi! Eu resumi bastante, eu fiz a gente foi desde o início até praticamente os dias atuais, né? E se você percebeu, a sociedade que inventou o dinheiro. Então até você que possa ter juntado montantes de dinheiro, né? Ou médias quantias, ou pequenas, não importa. Você que já juntou algum dinheiro, já poupou algum dinheiro na sua vida alguma vez. Seja porque você foi promovida, porque você vendeu mais, porque você teve uma nova fonte de renda. E aí, eu não sei, só sei que você juntou um dinheiro, um montante. Pode ser pequeno, médio ou muito grande. Você já reparou que você dá um jeito de gastá-lo? Né? Mas assim, Adriano, você vai falar pra mim, eu fui morar numa casa melhor, eu troquei de carro, eu fui viajar. Tudo bem, você pode fazer tudo isso, né? A gente não tá falando sobre o padrão de vida, você vai bancar o seu padrão de vida. Mas a gente tá falando sobre você torrar tudo. Você já imaginou, já parou pra pensar que você torrou tudo? Mas por quê? Porque um dos motivos, né, pode ser um pensamento, uma crença limitante que está no seu subconsciente. Então, com essa história que você aprendeu hoje, você vai entender que o dinheiro não é nosso inimigo, ele não precisa ser nosso inimigo. Nós inventamos ele é um facilitador. Então, até no livro mais famoso, né, do mundo, que é a Bíblia, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, é o amor ao amor ao dinheiro, não o dinheiro que é a raiz de todo o mal. Então talvez a gente fique com essa crença limitante, com esse pensamento que a gente foi aprendendo, rico é desonesto, para ser rico aqui nesse país tem que ser político e ladrão, né? Então não sei qual pensamento você teve. Tente lutar contra esse pensamento, saiba que o dinheiro é um facilitador, fomos nós mesmos que inventamos ele
para nos ajudar no dia a dia, para ajudar a gente, tá? Então eu espero que você, com toda essa história, esse conhecimento e essa crença que você vai deixar para trás agora, você possa poupar grandes quantias em dinheiro. Você vai ter o seu padrão de vida, mas você vai investir, sempre vai ter um pouco para investir, vai falar o que eu vou fazer com esse dinheiro para ele crescer, né, para ele se multiplicar. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo Ser Fazer Ter.